Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aulinha de hoje é super rápida e super poderosa também. Deixa eu deixar aqui já meu VS Code no esquema, mostrar para vocês o que a gente vai fazer aí a aula de hoje. Hoje, como anunciado, como prometido, faremos aí uma Pokédex. I wanna be the very best, like no one ever was. Deixa eu já aproveitar para mostrar para vocês o que eu estou preparando para a aulinha de hoje. Pokédex, para quem não sabe é difícil, né? Mas para quem não tá lembrado, essa estruturazinha de lista que a gente vai fazer. Então, projetinho super simples, a gente vai fazer uma versão simplificada dela, beleza? A gente vai colocar a imagem, a gente vai colocar os nomes. Essa parte dos tipos, eu acho que até hoje eu nem vou falar tanto sobre. Meu objetivo é mais trazer um pouquinho de alguns aspectos do Angular. Então, o carinha que a gente vai trabalhar aqui, o próprio Angular. Se vocês estiverem na vibe, dá uma olhada na própria documentação em si, tem um Getting Started muito bom. Eu vou passar sobre alguns conceitos iniciais desse cara. IDS que a gente vai utilizar, e esses links vão ficar no chat aí, disponibilizado depois da live. VS Code é o cara que a gente vai rodar, beleza? Além do VS Code, eu vou utilizar uma extensão do VS Code, chama Angular Schematics, mais para facilitar o trampo aqui dentro do Angular, beleza? Eu vou explicar o que o Angular é, para quem nunca viu na vida e tal, mas essa é a extensãozinha. Então, depois, para quem quiser fazer o download, tá as informações aí na tela. E vai ser basicamente... tem um cara muito especial aqui, que é o Node.js. Esse é um cara que você precisa ter instalado também, beleza? Então, tem o Node na versão aí para todos os sistemas. Faça um download dele também, deixa ele instaladinho aí no esquema. A gente vai usar o npm para instalar. E eu vou seguir algumas coisas aqui da própria documentação, meio que para a gente ter um feeling. O setup da documentação, que é esse linkzinho, guide/setup local, a gente vai utilizar desde a instalação do Angular CLI. Então, rodar esse comando e depois a gente vai criar um projetinho a partir disso. Para quem estiver acompanhando pelo Zoom, qual que é a minha recomendação? Como a gente tem 1 hora de live, e eu quero mostrar para vocês como que a gente faz tanto uma construção de componente aqui no Angular, um componente de lista, um outro componentezinho do card específico, dar uma customizada, dar uma carinha nossa para ele. E além disso, a gente vai fazer a requisição numa API. Existe uma API do Pokémon, para quem não conhece, que é a pokeapi.co, e eu vou utilizar este carinha aqui. A gente vai carregar os primeiros 151, porque eu não sei vocês, mas eu sou fã aí da primeira geração do Pokémon. Mas se você quiser, essa API aí tem todos, então dá para só trocar o número aqui de quantos Pokémons você quer, ela se vira. E aí a gente vai carregar uma lista com os primeiros 151 Pokémons. A partir disso, a gente vai construir as URLs das imagens e exibir nesse formato. Beleza? Então, eu recomendo para quem estiver no Zoom, acompanhando. Se quiser fazer junto aí, pode fazer, mas essa aula eu estou fazendo ela para ela caber dentro de 1 hora e o vídeo ficar acessível depois. Então, a participação de vocês, tirando dúvidas, entendendo e mais visualizando nesse momento, é mais importante, beleza? Esse é um conteúdo, para vocês terem uma ideia, que a gente tem nas grades dos cursos da Blue, e uma aulinha dessa vai durar em torno de 3, 4 horas, com exercícios, com várias atividades no meio dessa aula, né? Produção, exercício e vai e volta. Então, para fazer ela caber em 1 horinha, a gente vai num ritmo um pouco mais fluido aí, né? Não somente com tantas pausas e tal, como seria normalmente. Mas eu estarei o tempo inteiro com o Miro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse software na vida de vocês, mas o Miro é a minha lousa. Em tempos de pandemia, precisamos nos reinventar, então eu vou grudar um monte de post-it aqui e fazer explicação sobre Angular para vocês visualizarem, beleza? Além disso, eu vou referenciar bastante a documentação. Para mim é um ponto muito importante de guia. Então, já para começar o setup na documentação, eu vou deixar ele aqui já no esquema, beleza? Já vai ficar um carinho aqui. E vou deixar um primeiro post-it para a gente falar sobre Angular, que vai ser o assunto da aula de hoje. Em cima disso, a gente desenha um pouco a arquitetura do nosso projeto e manda bala. Beleza, então, lembrando aqui, download do Node, nosso setup, né? Então, tem o Get Started, download do Node, vou deixar a referência aqui. O link do Miro, isso também vai estar ali na prática projeto 2.
Esse link do Miro vai ficar disponibilizado para quem estiver acessando aí direto na descrição do vídeo, beleza? Para quem estiver assistindo esse vídeo depois. E para quem estiver aí junto no Zoom, quiser acompanhar, tá o link do board aí no chat. Fiquem à vontade para perguntar, para falar sobre, para fazer perguntas, para trocar ideia, comentários, curiosidades, beleza? A participação de vocês é muito importante. Dito isso, eu estou com o VS Code aberto, mais nada, só instalei a extensão que eu comentei. E o Getting Started, a primeira coisa que ele faz é rodar o npm install. Então, para quem nunca ouviu falar sobre Node.js na vida, Node.js é um motor, é um software que o objetivo dele é rodar JavaScript, é interpretar códigos de JavaScript, beleza? E ele também é utilizado numa linguagem chamada TypeScript, que é uma linguagem, digamos, que adiciona um saborzinho extra para o JavaScript, vai adicionar uma camada de tipos. Então, o que está rodando na prática é sempre JavaScript, só que o type ele vai entrar como uma camadinha extra e vai trazer uma segurança, mas é uma segurança somente para ajudar durante o desenvolvimento, beleza? Quando você estiver rodando, o que vai estar rodando é JavaScript e, portanto, o Node vai entrar em ação. E dentro do Node, a gente tem um cara chamado NPM. O NPM, ele é um cara que a sigla aí significa Node Package Manager, ou gerenciador de pacotes do Node, e a gente vai instalar as bibliotecas, vai rodar os projetos, vai fazer bastante coisa a partir do NPM. Ele é o cara onde tudo começa, beleza? Como o próprio comandinho aqui diz, o npm install-g @angular CLI. Install, vai instalar, "-g", porque a gente vai instalar isso de forma global, então o nosso computador inteiro vai possuir esse Angular CLI, a gente vai poder usar de qualquer lugar, significa que não está atrelado a um projeto específico, e sim ao computador como um todo. E @Angular CLI, CLI vem de Command Line Interface, ou uma interface para você digitar linhas de comando. E a gente vai utilizar esse cara para criar os projetinhos Angular, para depois criar componentes, vai estar bem presente no desenvolvimento. Então, se você não tem esse cara instalado ainda, é só abrir qualquer terminal, vai no menu iniciar, digita prompt de comando, terminal, dependendo do sistema operacional que você está, e você roda essa linhazinha, dá Enter, e ele vai instalar isso para você. Terminando a instalação, pode fechar esse cara, já está tudo pronto, e aí você está prontinho e prontinha para rodar um NG, que é, de fato, a CLI do Angular, né? NG que vem de Angular. Para frente do NG, eu escrevo qualquer comando que eu queira, dentro de alguns comandos disponibilizados, e um deles é o new, ou new, que é para você criar um novo projeto. Coloco o nome do projeto e boa. Então, bora começar. Eu preparei uma pastinha aqui, onde eu tenho a minha aula preparada, eu vou deixar ela no segundo monitor de referência, e além disso, eu vou utilizar essa pasta para criar o meu projeto. Então, eu vou clicar, vou abrir esse cara direto com o VS Code. Então, deixa eu clicar com o botão direito e selecionar a opção abrir com code, para ele abrir aqui o code nessa pasta. Beleza? Abriu uma nova versão aqui do code, e com esse code aberto, eu vou clicar em terminal, novo terminal, nessa opção aqui em cima, ou para quem curte atalho como eu, e começa a tremer sempre que usa o mouse muito, Ctrl Shift aspas simples, beleza? Ctrl Shift aspas simples, abre o terminalzinho aqui embaixo. VS Code, para quem não conhece, é uma ideia da Microsoft, veio ali do Visual Studio, evoluiu um pouquinho ali, pegou carona no nome, mas não tem nada a ver com o Visual Studio tradicional, o Visual Studio Code. Mais da metade do software foi construído pela comunidade, é um projeto open source bem legal, um monte de extensão, dá para usar para um monte de linguagem, bem leve. Então, para quem tiver na vibe, recomendo aí, quem nunca testou o VS Code antes, baixa e bora conhecer ele hoje junto aqui. ngnew, comandinho CLI do Angular, new, e o nome do projeto eu vou colocar Angular-Pokédex. Enter. E aí, a partir disso, ele vai falar com aquele Angular, @Angular CLI que a gente instalou através do NPM. Ele vai perguntar se a gente quer ativar esse Stricter Type. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse cara agora. A opção default dele é não. Pode colocar como não, dá Enter. Depois ele vai perguntar se você quer adicionar um mecanismo de rotas aqui no Angular. Aqui é opcional utilizar mecanismos de rotas ou não, tá? Dá para fazer o Angular sem rota, mas eventualmente aplicações no dia a dia irão usar isso. Por hora, a gente não precisa entrar muito nesse detalhe, eu posso colocar como não também. Terceira pergunta que ele faz é sobre, dentro aqui da criação de um projeto, é sobre qual que é o estilizador ou motor de estilos que a gente vai utilizar.
O CSS é o cara na sua essência. O que vai rodar no navegador é o CSS, o Cascade Style Sheet, ou folha de estilos aí, formato cascata. Até o Marcão perguntou, já respondo, Marcão, um minutinho. CSS ou algum outros desses motores. No final, na prática, galera, o que vai rodar é o CSS, beleza? Agora, o SCSS, o SAS, o LESS e o Stylus, eles fornecem coisas diferentes, algumas coisinhas diferentes. E eu, particularmente, curto bastante o SAS. Então, já vou colocar o SAS aqui direto na veia para a gente ver como é simples trabalhar com o SAS dentro do Angular. Vou selecionar a terceira opção SAS e vou dar Enter, e aí ele vai começar a criar e instalar o projeto. E o Marcão perguntou aqui, quando instalei o Node, o NPM veio junto. Preciso fazer isso? Quando você instala o Node de fato, principalmente quando instala em Windows assim e tal, ele vem com o NPM junto, então você não precisa instalar esse cara separado. Agora, pode ser que algum sistema operacional, ou dependendo da versão do Linux, você baixe o Node e não venha com o NPM. Beleza? E o que você precisa fazer é a instalação do Angular. Isso aqui, independente de qual sistema você está, você precisa instalar o Angular para conseguir usar o NG. Porque se você não roda esse comando e dá Enter e aguarda ele terminar, quando você vem no terminal digita NG, ele não consegue entender esse comando. Vou dar um exemplo aqui, digitar um comando que ele não vai entender, sei lá, um NG test, aí ele vai falar, o comando que eu digitei não é reconhecido, beleza? Então, se eu digitar o NG sem ter executado essa linha, ele não roda. Ele vinha instalando os pacotes, deixa eu fechar esse terminal. O Edu comentou, quando instalei o ngNew, não veio a pasta E2E. Esse cara E2E é uma pasta chamada, significa, né, end-to-end, são testes, para a gente desenvolver alguns testes, né, de programação e tal, ponta a ponta, beleza? Se ele não veio essa pasta, é muito estranho. Geralmente todos os projetos que eu criei com o NG sempre vieram com essa pasta, mas a gente pode dar uma olhadinha depois da live para ver o que está rolando. Criei a pastinha Angular Pokédex, percebe que eu estava aqui com a minha pasta Lives aberta e tal, e o que eu quero fazer nesse VS Code, eu quero abrir o VS Code só com essa pasta, beleza? Então eu vou vir aqui na opção, vou fazer o seguinte, fazer melhor, eu vou vir aqui na minha pastinha Lives, eu vou abrir essa pasta Angular-Pokédex, 2 cliques, e agora eu estou dentro dessa pasta, clico com o botão direito, abrir com Code. E prontinho. O VS Code ele vai abrir agora, isso é muito importante fazer para sempre você trabalhar com o VS Code na raiz do seu projeto, na pasta que é realmente a pasta do seu projeto. Belezinha? Então a gente tem a pasta end-to-end, que eu havia comentado, o SRC, que é a nossa pasta source, com todos os códigos da nossa aplicação, e aqui dentro, alguns arquivos iniciais. Belezinha? Lembrando que a extensão que eu estou usando, Angular Schematics, vai ajudar, ela não é obrigatória, mas ela ajuda aqui no VS Code a encurtar alguns caminhos. Algumas coisas que eu faria via linha de comando aqui no Angular, mesmo com o Angular, sei lá, NG, não sei o que e tal, eu vou fazer por interface aqui no VS Code, que para mim é muito mais fácil. Nosso Miro está aqui. Fizemos o setup. Para rodar a aplicação, que é a primeira coisa que a gente precisa de fato fazer, a gente vai rodar esse comando que é o ngserve, beleza? Quase server, mas sem aquele último R. E existe um argumento a mais que a gente passa, uma opçãozinha a mais que a gente passa, que é o menos menos open. Ela é opcional, beleza? Essa opção é se você quiser rodar o servidor e já abrir o Chrome com ele, que é o que eu vou fazer. Então eu vou abrir aqui o meu terminal, eu vou digitar ng, espaço server, espaço menos menos open, beleza? Vou dar enter. Quando a gente deu ng new, ele já criou todo mundo. Opa, deixa eu só... Tem um servidorzinho rodando em outra porta. Deixa eu fechar esse cara para ele rodar aqui bonitinho. Beleza, então vamos lá novamente. ng server menos menos open. Como eu estava com outro VS Code aberto, com outro Angular rodando, ele identifica que aquela porta está sendo usada e pergunta se eu quero rodar numa outra porta. Então é importante deixar todas as outras instâncias de VS Code, tudo fechado, e rodar apenas um projeto de Angular por vez. Isso qualquer framework vai funcionar da mesma forma, beleza? E aí, a hora que eu dou ng server, ele já começa a fazer um compile,
então gera alguns arquivos aí do meu projeto, e aí a gente tem o nosso projetinho Angular rodando. Percebe que esse cara aqui está em localhost, então localhost, a primeira coisa que eu vou jogar aqui no meio, eu vou colocar a explicação sobre o nosso localhost em si, e esse localhost, ele, para a gente conseguir quebrar um pouquinho esse cara, acho que a primeira explicação aqui sobre primeiro a gente tem um cara que é o protocolo, beleza? Então, no caso, o HTTP é esse cara aqui que é o protocolo. Depois, a gente tem um outro cara que é a nossa, digamos que o host, ou a gente pode representar isso como um domínio, digamos assim, que é o cara que está hospedando, que é o cara que está servindo, geralmente é uma URL. E aí, além disso, a gente tem um outro carinha aqui, opcional, beleza, que é a porta. Então, se a gente fizer uma tradução, por exemplo, desse cara, e eu falar, por exemplo, sei lá, do Google aqui por trás, só pegar o site do Google, geralmente o protocolo de páginas oficiais vai ser o HTTPS. Esse HTTP é a forma que a gente está trocando ideia com a página, e esse S é se tem segurança ou não, beleza? E aí depois a gente tem um domínio e um host e uma porta. No caso do Google, google.com.br. E a porta? Sempre precisa ter uma porta, e a porta padrão de toda aplicação é 2.80. Então, se eu pego uma página, sei lá, globo.com, e eu coloco aqui a nossa porta 80, 2.80, quando eu dou Enter, ele automaticamente remove a porta 80 e entra como se eu tivesse direto nela. E para exemplificar para vocês o que está por baixo dos panos aqui, se eu digitar um comando para pegar o IP lá da Globo.com e der Enter, percebe que de fato ele tem um IP ali por baixo. Então o domínio Globo.com joga a gente para esse endereço de IP. Então se eu fizer um outro paralelo aqui para a gente comparar com o próprio Globo.com em si, esse cara entraria Globo.com e por baixo dos panos a gente sempre tem um IP e uma porta. Então esse Globo.com nada mais é que uma máscara e a equivalência desse cara seria o que eu acabei de copiar aqui, que é este carinha, que está no CMD. 186, 192, 90.12, essa é a minha porta, 2.80. Beleza? Deixa eu tirar esses links aqui. E o HTTPS tradicional. Beleza. Portanto, se eu tentar entrar nesse P aqui direto, pelo navegador, na hora que eu digitar esse link, 186.192.90.12, esse cara, quando eu digito globo.com, ele pega esse link, transforma em globo.com e adiciona com a porta, e aí a gente tem a mesma coisa no site. Vários sites bloqueiam o acesso direto ao IP, então nem sempre entrar com o IP é sempre a mesma coisa, beleza? Mas só para a gente saber aqui, por baixo dos panos, eu consigo acessar essas URLs e ele transforma isso nas páginas. Perfeito, deixa eu conectar esse cara com esse. E aí, quando a gente está trabalhando com o Angular, por padrão, ele vai subir um servidor aqui no nosso localhost, e esse localhost, pessoal, é a mesma coisa que a gente tem aqui, 127.0.0.1, beleza? Sempre temos uma porta, o Angular por padrão está na 4.200, a gente pode alterar essa porta se a gente quiser, e como a gente está no protocolo local, HTTP, //. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar um pouco no universo do Angular e entender como que essa página está aqui por baixo. E para isso, eu vou abrir aqui o nosso VS Code e explorar um pouco a estrutura de pastas do Angular. Então, se eu vier aqui em App, dentro a gente tem um App Component.html. Então, aqui no Angular, toda vez que a gente começa um projeto, a gente tem um cara que é o componente, ou simplesmente component. Então, eu vou colocar uma cor aqui diferente para ele. E além disso, a gente tem alguns outros carinhas que aparecem. Então, percebe que o component eu tenho ele em HTML, Sass, tem um arquivo de spec.ts e um arquivo TS. Então, HTML é onde a gente coloca a nossa estrutura. Então, o component é composto de um carinha desse. Além disso, a gente tem um cara que é geralmente o CSS
mas pode ser qualquer um dos estilos. No nosso caso, tem um SAS aqui. Então, eu vou colocar um CSS-SAS. E esse cara tem o estilo da página. E é uma outra parte do componente. Além disso, a gente tem um carinha aqui também, que é o nosso TS. E esse TS, ele é o cara que é o TypeScript, beleza? Então, é o arquivo, de fato, TypeScript, que possui as informações de funcionamento. Vou colocar um tracinho, e esse cara é o funcionamento. Então, o componente ele é composto desses três pedacinhos, beleza? Um HTML, um arquivo de estilo, geralmente aqui um SAS ou um SCSS, e um arquivo que determina o funcionamento dele. Deixa eu mudar essas coresinhas. Beleza. Além disso, a gente precisa de um outro cara chamado módulo. E quando a gente tem um módulo aqui no Angular, o módulo ele é o cara que referencia, é o cara que contém, é o cara que constrói, é o cara que prepara o nosso componente. Então, tudo vai iniciar a partir de um módulo, beleza? A partir de um módulo, a gente tem um componente, e aí, a partir disso, vida que segue, HTML, CSS, TS, tudo funcionando bonitinho.